Muito bem, Pedro Claro, vamos agora para o nosso quadro Entrevista com os pré-candidatos à Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, e o nosso entrevistado da vez é o Kleber Rodrigues de Souza, pré-candidato Kleber Rodrigues de Souza, conhecido como Kleber Souza ou também como Kleber Cará. Nascido em Ribas do Rio Pardo, é pai, professor, esportista e blogueiro. Em 2016 foi candidato a prefeito de Ribas do Rio Pardo pelo partido PTN. Formado em Educação Física pela Universidade Católica Dom Bosco, UCDB, aos 38 anos, Kleber Souza é pré-candidato à Prefeitura de Ribas do Rio Pardo pelo Rede Sustentabilidade. E hoje, então, vamos aí bater um papo com ele que vai encerrar esse nosso quadro, né? Pelo menos essa primeira rodada, podemos dizer assim, né, Pedro? Esse primeiro turno, né? Primeiro turno de entrevista. Tá aí, o Cará já sabe do regulamento, ele participou da prévia ali, já ficou determinado, inclusive até deu palpite, pitáculos. Cará, você sabe como é que funciona o regulamento, o COI tem uma pergunta para fazer. Assim que você sentir necessidade de dar aquela tomada de água para refrescar a garganta, você pode dar um sinal que nós pausamos o cronômetro e você fica bastante à vontade. E o microfone é todo seu. Bom dia. Na verdade eu tenho duas perguntas, mas vamos deixar ele se apresentar. As perguntas dessa vez é só com o COI. Pedro Claro não faz pergunta. Então vai lá, Kleber, pode se apresentar ao pessoal, vou soltar o seu tempo aqui, 30 minutos, e assim como o Pedro já explicou, a hora que você achar necessário, você pode dar um toque pra gente, a gente congela o tempo para aquela água, né, para dar aquela molhada na boca. Bom dia, Kleber. Bom dia, COI, bom dia, Pedro, bom dia a todos os ouvintes da 90, a todos os moradores da zona rural. Eu gostaria de primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui, né, falando com a população e estar de volta aqui também. A 90 FM, essa emissora que eu já tive a oportunidade de trabalhar aqui por um bom tempo, né? E isso faz parte da minha formação, da minha vida, contribuiu bastante para que a gente chegasse aonde eu estou hoje, né? Com certeza é parte da minha vida o trabalho que eu já fiz com relação ao rádio. Então eu quero deixar bem claro que eu vim aqui para passar um recado para a população do que eu já fiz pela cidade, do que eu pretendo e posso fazer pela cidade. Muito bem, Kleber. Então eu vou fazer aqui duas perguntas, né? E aí você vê por onde você vai querer começar a responder. A primeira pergunta é a tradicional, fiz para todos os outros pré-candidatos. Eu peço que o pessoal responda aí como enxerga o atual cenário político de Ribas. E uma pergunta mais particular que eu fiz para cada um, né? Diferente, óbvio, é que é o seguinte, para você eu vou perguntar o seguinte, a gente conhece o seu trabalho, né? Você sempre traz informações e uma certa, digamos assim, curiosidade ou do seu jeito, que é sempre também já dentro da notícia dar a sua opinião. De maneira mais ácida ou não, as críticas, isso não cabe a mim a julgar aqui. Eu quero perguntar o seguinte, isso já chegou a te atrapalhar de alguma forma, de uma maneira que você chegou a pensar, olha, não quero mais, isso está atrapalhando na minha vida profissional, no meu ciclo de amizade, só tô perdendo com isso, eu vou seguir em frente no meu trabalho como professor ou qualquer outra profissão, você é comunicador, como também já disse, já passou pela sua cabeça em desistir ou não, isso não te atrapalha, não te afeta? Já passou sim, várias vezes, às vezes eu penso isso mais de uma vez por dia. Eu vou falar por quê. Antes, eu vou falar sobre o cenário político, né, que eu vejo. A gente tem um cenário político hoje com 8 pré-candidatos, todos os outros candidatos falou sobre esse posicionamento diferente, né, atípico de outras eleições, que nunca tivemos tantos nomes assim. Isso é muito bom para a democracia. Temos jovens candidatos, né, acho que o Marquinhos é mais velho do que eu, o Thiago Friose, eu sou o segundo mais jovem, né? O Thiago Friose é mais jovem do que eu. Então eu vejo o cenário com dois grupos, né? Um grupo com candidatos da velha política, que são 4, na minha opinião, e um grupo com candidatos da nova política, que são 4, também na minha opinião, né? Os 4 candidatos que representam a velha política, na minha opinião, é o candidato do prefeito, que representa a continuidade, que é o candidato Nilson Góes, né? Por mais que ele vai tentar dizer que não, mas eu vejo que ele é o candidato da velha política,
política. Ele já trabalhou com os ex-prefeitos Joaquim, trabalhou com o ex-prefeito Robertson, né? É cria desse pessoal e ele vem para dar continuidade aí. Os outros candidatos dispensa comentário, né? O Zé Cabelo vai tentar ser prefeito pela 4ª vez. Eu disse isso na entrevista da 98, que se o Zé Cabelo realmente gostasse de Ribas, ele desistiria, não seria candidato, ele abriria oportunidade para outras pessoas do próprio PSDB. O PSDB é um partido que tem bons nomes lá. É um partido que tem bons nomes e poderia usar outros nomes, né? Até o pessoal do próprio partido, né? Será que eles não se cansaram disso ainda? Então, representa a velha política Zé Cabelo, o Nilson, a Fabiana Galvão, que tinha um potencial espetacular para ser, né, um nome bom, foi eleita na oposição, mas não teve coerência e se aliou à situação, né? Ela caminhou, se perdeu no caminho aí, caminhou por situações em que não ajudou a população, então vejo ela como representante da velha política por conta da atuação dela durante os 4 anos como vereadora e também por falar em nome do MDB, né? Ela ainda não está afiliada ao MDB, de acordo com o TSE, mas ela fala em nome do MDB, ela trouxe o que há de pior na política em Mato Grosso do Sul, aqui em Ribas do Rio Pardo, né? O ex-governador que foi preso, André Putinelli, ela tem coragem de usar o nome de Londres Machado, né? Dá uma pesquisada no Google aí, pessoal, quem não conhece Londres Machado, o que ele foi, o que ele já aprontou. Aí ela tem coragem de falar em nome desse pessoal. Então, infelizmente, Fabiana Galvão, você se perdeu e poderia estar entre os candidatos que representam a nova política. E a Adriana, esposa do ex-prefeito Robertson, também, né? É ligada, ela veio aqui ontem, ela falou mais do que o Robertson foi como prefeito, do que ela tem para propor, então ela é também da velha política. E os outros candidatos aí, na minha opinião, né, embora o Tiago seja filho de uma ex-prefeita, uma vereadora que foi cassada, perdeu o mandato por concussão, né, a mesma situação da rachadinha que a gente vive agora sobre a questão do Queiroz aí, e a mãe dele acabou praticando isso também, o pai dele carrega muitos processos, mas eu não considero ele ainda como da velha política, porque ele vai ter que mostrar para que ele veio. Então, se ele conseguir montar uma candidatura desligada a essas pessoas do passado, na minha opinião, né, outros podem pensar diferente, eu encaixo ele como a nova política. Ele, o Marquinhos Teixeira, né, acho que o Marquinhos Teixeira é um cara que tem muito para contribuir com esse cenário, com as eleições de 2020, né, e pode estar dando um passo muito importante para entrar para a história política de Ribas do Rio Pardo nos próximos anos. Então, sobre o Marquinhos também estaria o João Alfredo, embora tenha sido vice-prefeito em 2009, né, você abordou essa questão aqui, não teve o poder da caneta. Então, a gente não pode condenar essa pessoa que não teve o poder da caneta. E o quarto da nova política, eu enquadro com certeza nisso. Em 20 anos que eu atuo como professor, completei dia 1º de junho agora do meu primeiro olerite, quando eu comecei a dar aula na escola Eduardo Batista Morim, inclusive foi com a licença do professor Durcival, né? Naquela ocasião ele se afastou para ser candidato, naquela época o afastamento acho que era de 6 meses, um período maior, mas eu comecei justamente nisso, ainda era acadêmico e nunca ocupei cargo público, não pleiteio cargo público, não tenho interesse de ocupar cargo público. Muitos falam, Kleber, por que você não é vereador? Porque eu não posso ser prefeito e vereador da maneira que eu quero ser. A professora Sônia dá aula e é professora, mas em algumas situações ela acaba deixando de fazer um bom trabalho como vereadora por conta do trabalho. Eu, se um dia quiser ser vereador, eu vou me afastar do meu serviço para me dedicar 100% a esse trabalho de contribuir com a sociedade, mesmo porque não é emprego, né? A política, o trabalho, o serviço político não é emprego. Então, respondi o cenário político. Okay. 4. Está satisfeito? Ficou satisfeito, hein, Pedrinho? Agora eu vou falar sobre se eu já pensei em desistir do trabalho que eu faço. Já pensei em desistir, não é um jogo fácil. As pessoas que estão no poder se incomodam com o que a gente faz, né? O Paulo Tucura foi criticado pelo Rio Pardo News durante os 4 anos. Ele me acionou na justiça apenas uma vez. Ele sabe que o meu trabalho é sério. Ele sabe que eu tomo os cuidados e faço o jornalismo com responsabilidade, embora não tenha formação acadêmica de jornalista. Eu não sou jornalista, mas a Constituição, né, nos garante, mesmo sem a DRT, né, que o Pedrinho tem, COI também tem, a DRT. Então, mesmo sem o registro, mesmo sem ter passado pelos
bancos da faculdade, a Constituição me garante exercer aí, né, esse trabalho que eu faço como editor-chefe do site Rio Pardo Nunes. Então, por que eu já me arrependi? Porque a gente critica e eles atacam, eles não respondem, eles não argumentam, eles não respeitam o meu trabalho. Quando eu falo eles, são todos eles. Prefeito, vereadores e a cúpula. O pessoal ali do primeiro escalão e segundo escalão, eles se incomodam muito, por quê? Porque o serviço deles está em risco, né? Se o prefeito sair, eles saem juntos, então eles defendem ali. Eu até entendo essa questão. Então eu já fui perseguido, já perdi muito com isso. Amigos às vezes se afastam, tem medo, né, às vezes de frequentar minha casa, de falar comigo, mas isso não me incomoda. Eu gosto do que eu faço. Eu acho que Ribas já me deu muito. Ribas do Rio Pardo, sou nascido e criado aqui. Ribas já me deu muito e eu preciso retornar isso para essa cidade que eu tanto gosto, fazendo dessa forma. Eu não me acovardo, eu cobro. Eu já fiz muita burrada na minha vida. A gente vai aprendendo com o decorrer da vida, a gente vai amadurecendo também, os cabelos brancos vão chegando, a gente vai pensando mais vezes antes de fazer alguma coisa, né? E de falar sobre o que está de errado na nossa cidade. Mas eu tenho certeza de uma coisa: se todos os moradores passar a cobrar mais, frequentar as sessões igual eu frequento, as sessões da Câmara, cobrar os vereadores, a gente vai ter com certeza uma cidade melhor. Enquanto o povo continuar com a cadeira sentada no sofá, reclamando no boteco, tomando pinga no boteco e reclamando, ou no Facebook, a nossa cidade não vai evoluir. Então esse trabalho mesmo, esse trabalho que eu faço é justamente por conta disso, para tentar ter uma cidade melhor para todos. Muito bem, então. Pedro, tem alguma pergunta? Não, tranquilo, pode seguir. Quer tomar uma aguinha, cara? Ou vai seguir em frente? Já tomei um bico, outro aqui, vamos seguir. Fica à vontade que o tempo é curto. 20 minutos agora, tema livre, viu, o Kleber? Beleza, o Coy. Então, essa pergunta, né, foi pertinente justamente para essa questão que eu vejo essa entrevista também como uma oportunidade de esclarecer aí muitas coisas que eu venho tentando mostrar para a população, né? Então, o que eu já fiz pela cidade para ser candidato? Kleber, por que você é candidato? O que eu já fiz pela cidade, né? Então, o que eu posso fazer pela cidade? Então, eu vou falar somente do primeiro semestre de 2020, o que eu já fiz por Ribas do Rio Pardo. Por que eu me sinto uma pessoa preparada para ser prefeito dessa cidade? Por quê? Né? Um dos motivos eu já falei, eu frequento, sou assíduo, eu acho que só a Elza Cohen, aí se for somar nos últimos 10 anos, frequentou mais a Câmara de Vereadores do que eu. Só em 2020, né, eu fiz um desafio para os vereadores, achei que eles iriam me responder ontem na tribuna, fizeram uma sessão de 6 minutos, não responderam. Eu fiz um desafio para os vereadores. Fora lei, porque eu não posso criar lei, não tenho esse poder investido de criar lei, eu desafio qual dos 11 vereadores que fiscalizou mais essa cidade, o trabalho que envolve o setor público. Aí eles respondem com ataques pessoais. Eu cobro o que é de interesse público e eles expõem processos pessoais com sigilo de justiça, né? Eles fazem isso. O ataque deles, eles não respondem, porque se eu estivesse causando dano ao erário, trazendo prejuízo à população, eles poderiam falar também, mas isso eles não falam. Eles falam sobre processos pessoais que eu tenho, sou uma pessoa falha, não sou perfeito e nem quero ser perfeito. Em 2020, no começo do ano, eu percebi que a carne fornecida para a merenda escolar na Escola Isa era de má qualidade. Eu tirei fotos, denunciei, o promotor e o delegado me atenderam prontamente e estiveram lá na escola. Ah, Kleber, mas isso não dá nada. Dá sim. Na semana seguinte, a carne não era mais aquela carne industrial que fala de má qualidade. A carne era uma carne patinho. Trocaram a carne. Por conta do quê? Da minha denúncia. A merenda da escola Isa melhorou por conta da minha denúncia. E eu tenho informações de que aconteceu a melhoria nos CEINFs e em outras escolas também. Os vereadores, depois que eu fiz a denúncia, usaram isso na tribuna. Antes eles não fizeram. Eles não fiscalizam, eles não querem saber, né? E eu até faço ideia por que eles não fiscalizam, só que eu não posso falar, porque senão eles vão querer me processar, né? Eu não vou falar. Mas eu denunciei merenda de má qualidade só em 2020, viu? Antes disso, eu tenho mais de 40 denúncias formais no site do Ministério Público. Vira e mexe, eu tô lá prestando esclarecimentos. Eu denunciei o uso irregular do rolo compressor da prefeitura. A empresa que tapa buraco faturou mais de milhões, eu não sei se é 2, 3 ou 4 milhões tampando buraco, e a cidade está cheia de buraco, né?
É incrível como que isso não acaba, é um ciclo vicioso, eu não sei quem é que ganha com isso, a população não é, alguém ganha com isso. E, curiosamente, essa empresa que faturou milhões estava utilizando o rolo compressor da prefeitura. Aí fica fácil, né? Eu vou catar lixo da prefeitura, eu vou pegar o gari e vou pegar o caminhão da prefeitura e chega no final do mês, eu corto a nota e faturo milhões. Aí fica fácil. Eu denunciei. E os vereadores? Onde que estavam os vereadores que não fiscalizam isso? Então, por isso que eu desafio os 11 a mostrar se eles fizeram mais trabalho do que eu fiz por Ribas. Eu estou falando só do primeiro semestre de 2020. Eu denunciei o rolo compressor da prefeitura, no dia seguinte já não estavam mais usando. Né? E vou mais longe, com a anuência, sabe de quem? Do secretário de obras, que na época era Nilson Góes, hoje pré-candidato a prefeito do prefeito. E ele vem aqui falar que quer dar choque de gestão. Vai dar choque de gestão na onde, meu amigo? Na onde você vai dar choque de gestão? Não tem como, infelizmente não tem como. Denúncias como vazamento de esgoto, o Sandro Machado pode falar quantas e quantas eu encaminhei para ele, ele me atende prontamente também. Mas eu contribuo com a cidade através dessas formas. Rede elétrica, eu acho que eu reclamo mais da rede elétrica para a Secretaria de Obras do que os próprios vereadores. Eu tenho tudo registrado. Se eles quiserem sentar comigo, e se eles fizeram mais do que eu, também vou ter que engolir seco, mas eu acho que não. Lixo. Você sabia que os catadores, os trabalhadores lá do caminhão do lixo, eles estão trabalhando com luva e com máscara em função de uma denúncia minha? Né? Se depois alguém tiver curiosidade de vocês, eu tenho registrado aqui e eles me deram feedback. A ouvidoria da prefeitura me retornou dizendo que foi tomada providência após a minha denúncia. Iniciou-se o decreto, a pandemia estava aí, e os lixeiros estavam fazendo o trabalho deles, pegando a sacolinha lá do banheiro da sua casa, né? Que você limpa o nariz, né? E faz outras coisas, sem luva e sem máscara. Então, cadê a preocupação com a saúde desses trabalhadores, né? Só mudou depois que eu fiz a denúncia. Praças. Eu denunciei uma moradora limpando a Praça do Estoril. Eu denunciei a Praça Velha da Coab, a Praça da Coab, né? A Praça Velha também. Eu denunciei a situação que estava lá, eles foram lá e fizeram mal e porcamente uns bancos que eles nem lixaram a madeira para colocar lá, madeira de péssima qualidade, e daqui pouquíssimo tempo eu vou fazer uma matéria sobre o apodrecimento, porque não é matéria, não é madeira que usa, igual o prefeito usa a madeira, que é o carvoeiro, não sei o que, conhecido também como pau bosta, chama, né? É um pau de péssima qualidade que não serve para fazer ponte. E o prefeito está fazendo ponte com isso. Inclusive, ele já responde judicialmente por isso também. Então, eu denunciei as praças, as condições das praças, tomaram providência. A Praça do Santo André também, eu que denunciei, junto com a Érica. E eu denunciei também. Ninguém tem peito para colocar dentro dessa ferida, coi? E o cara é chato. Aí o pessoal que faz as coisas erradas, passam pela rua e fecha a cara para mim. Eu denunciei servidores públicos que trabalham, aliás, que ganham sem trabalhar. Eu denunciei. Não foi um, não foi dois, não foi três, foram mais de 10. Né? E aí o que eles fazem? Passa a mão na cabeça, muda o comportamento 1 semana, 2 semanas e depois está acontecendo novamente. Então eu procuro resolver na boa, na paz, diretamente com a gestão. E eles não resolvem, eu protocolizo e passo para o Ministério Público. Denunciei, então, os servidores que ganham sem trabalhar e denunciei o uso irregular de veículos oficiais. São muitos os veículos utilizados irregularmente. Inclusive, ô Nilson, você sabe, Nilson, quem fala a verdade não merece castigo, meu amigo. Quantas vezes, Nilson, pega seu celular aí, Nilson, e vê quantas mensagens eu mandei para você tomar providência com relação só aos veículos da sua secretaria. O caminhão, a picape. Tem um servidor aí que ele acha que a picape é dele. Ele vai para Campo Grande, ele anda na cidade final de semana, e aí você liga para denunciar os responsáveis. Esse dia eu passei a denúncia pro Bartô, que é o novo secretário, ele falou assim, cara, ele tá trabalhando, o carro tá, falei, Bartô, 9 horas da manhã, fulano de tal tá na casa dele com o carro, e aí passa a mão, passa o pano. Infelizmente é assim, é uma coisa, um ciclo vicioso que não tem fim. Então são as denúncias que eu fiz, eu me preocupo com Ribas, eu quero dizer isso para você, eleitor, que vocês têm que eleger pessoas que se preocupam com a cidade, pô. Vocês não podem eleger pessoas que querem se dar bem, pessoas que estão falando em grupo. Acho que todos os vereadores, todos os candidatos que passaram por aqui falaram em grupo. Grupo APQP. Que grupo?
O grupo nosso é 21 mil habitantes. O grupo nosso é a cidade. Não, 25 mil que o IBGE deu a notícia. Isso, mas há evasão, Pedrinho. A evasão escolar é um reflexo da população indo embora da cidade. A escola Isa chegou a 1.100 alunos. Hoje a escola não tem 900, não tem 800. Então existe uma evasão. Os dados do IBGE são desatualizados. Depois eu vou até conferir em off aqui, a gente vê sobre isso. Então, não tem grupo na política. Eu fico abismado. Será que o eleitor não vê isso? Que a política não é grupo, cara. Não é grupo. O secretário de obras tem que ser um trabalhador lá da Secretaria de Obras que conhece a Secretaria de Obras. O secretário de administração tem que ser um servidor que está ali há 10, 20 anos e conhece a Secretaria de Administração. O secretário de Educação tem que ser um servidor de carreira que conhece os problemas e vai resolver. Não tem que ser um cara que vem lá de Três Lagoas. Não tem que ser um cara que vem de Campo Grande, que não sabe nem aonde eu peguei o outro, não sabe nem para que lado que fica uma escola. É incrível isso. O eleitor precisa estar atento para isso. Mas, felizmente, as redes sociais, o que aconteceu na eleição em 2008 com Barack Obama nos Estados Unidos, felizmente está chegando no Brasil. Demorou, mas chegou. O eleitor está abrindo o olho. O eleitor hoje sabe quem é quem no jogo do bicho. E eu tenho certeza que nas eleições desse ano, que acontece agora, né, parece que vai passar pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado, 15 de novembro. O eleitor tem que dar um basta, o eleitor tem que dar o troco nesse povo, que fala em grupo, que negocia assessoria, os vereadores. O vereador é pré-candidato, quem vai ser assessor, quem vai ser não sei o quê, eu coloco você na Câmara, não sei o quê. É um absurdo, cara. E a população precisa enxergar isso daí. A prefeitura é a mesma coisa, é o cabidão de emprego. E o eleitor, felizmente, não vai poder ser tão enganado igual sempre foi, porque Zé Cabelo respondeu o processo por contratar demais, o Robertson respondeu o processo, foi condenado por contratar demais, o Paulo Tucura também contratou demais, não queria fazer. O Paulo Tucura vai querer falar que fez concurso público. Paulo Tucura, você fez concurso público na marra, a justiça obrigou você a fazer concurso público. A justiça, Paulo Tucura, mandou você inaugurar a creche, senão você ia se lascar, cara. Então, aí eles querem... Por que o eleitor não vai ser mais tão enganado assim? Porque antigamente eles tinham 500 empregos para dar na prefeitura, e esses 500 eles prometiam um emprego de motorista para 3, 4 pessoas. Depois eles desempregavam um, ficava 6 meses, mandava embora, colocava outro para tentar chegar no final do ano, e no final do mandato e ter reeleição. Então, isso não vai acontecer mais, por quê? Eleitor, se prometer emprego para você na prefeitura é cilada. É cilada, cai fora. Eles não podem mais prometer empregos, não podem mais, embora a prefeitura ainda está abarrotada de assessores, né? A Galvão não teve coragem de falar aqui o que é Aspone. A Dora Maria, encontrei com a Dora Maria lá do Boa Vista, ela falou: ô Kleber, o que é que a vereadora quis falar? Você tem que falar o linguajar, vereadora, dos moradores. A Aspone é assessor que não faz nada. Você tem que falar o linguajar, vereadora. Desce, sai do carpete, minha amiga. Então, a população não vai poder ser enganada, porque não pode mais prometer. O Paulo Tucura foi obrigado a fazer, pela justiça, foi obrigado a fazer o concurso público. Eu vou dar o break. Muito bem, então eu vou congelar aqui. Vamos dar uma congelada aí, vamos aproveitar. 9 minutos e 2 segundos. Não falei que o presidente do meu partido está aqui, Emerson Formiga, né, o presidente da Rede Sustentabilidade, o 18, que é o meu partido. Eu não falei a principal bandeira ainda, mas está na proposta. A principal bandeira do meu partido é justamente a questão do meio ambiente, da ecologia. Eu criaria um parque linear na cabeceira do córrego da Areia, na cabeceira do córrego da Bacia, córrego da Bacia, na minha infância era isso, eu não sei se tem esse nome ainda, o córrego da Bacia e o córrego da Areia. Um parque linear para proporcionar, entre outras coisas, a contemplação da natureza, né? Olha o tanto de gente que faz caminhada aqui ao lado do Parque dos Ipês e não existe um espaço delimitado ali. Às vezes, a pessoa que está fazendo caminhada ou o ciclista, ele tem que ficar disputando espaço com os carros, com os caminhões. Não existe. A gente precisa chegar a esse ponto. Um parque linear, uma ciclovia, né? Uma ciclovia nesse parque para proporcionar a caminhada, a contemplação à natureza, o passeio ciclístico, e criaria também ciclofaixas na cidade. Eu sou adepto da bike, eu criaria
para incentivar a questão até mesmo de mobilidade urbana aqui em Ribas. Então é incrível como que as pessoas não se atualizam, né? O pessoal que comanda a nossa cidade não se atualiza. Ciclofaixa, a gente incentivaria, se tivesse mais segurança, mais pessoas usariam a bicicleta aqui em Ribas do Rio Pardo. O trânsito ficaria menos pesado aí, acho que diminuiu o acidente, a gente de repente pouparia vidas nessa questão, mas precisa ter ali a ciclofaixa expressa, para que o motorista não invada o espaço do ciclista, essa questão da caminhada. Então, são questões voltadas justamente para a bandeira do meu partido, né, que é essa questão do meio ambiente. Então, mais uma proposta, né, seria a escola em tempo integral, a casa de acolhimento aos idosos. Eu criaria parques lineares em Ribas, inclusive no Mantena, né? A lei orgânica do município está lá na lei orgânica do município, o Parque Ecológico do Mantena. E ninguém se atenta para isso. E ninguém acorda de manhã preocupado com os problemas da cidade. O pessoal acorda de manhã, quer saber se vai assar alcatra ou se vai assar picanha. E tem gente que leva a vida boa, não tem nada contra quem leva a vida boa. Eu gosto de vida boa também. Mas tem gente que leva um padrão de vida quando está no poder. Quando sai do poder, não leva mais aquele padrão de vida. Então é até interessante, né? Por quê? O dinheiro estava vindo fácil? O que estava acontecendo? Então, faça esses questionamentos aí. Então, a gente tem proposta também. A gente tem proposta. Eu transformaria, mas de verdade, não é prometer. Tem gente que prometeu e está aí prometendo de novo. Transformaria todo o perímetro urbano de Ribas do Rio Pardo em um fortíssimo, né? Um fortíssimo centro comercial. Por assentado ir lá vender pimenta, igual a gente tem em outras cidades, para ir lá vender a pimenta, para ir vender o doce, né? Quantas pessoas a gente não empregaria? Agora, eu não vou vir aqui falar de vetorial, de fábrica de celulose, eu não vou vir aqui falar de frigorífico, né? Porque isso, infelizmente, não compete nem mandar embora e nem trazer para nossa cidade. O que o município pode fazer é muito, muito pouco. E, infelizmente, as pessoas querem usar isso de maneira maldosa para ludibriar o eleitor. Essas propostas aí, eu não faria, mas se tivesse ao meu alcance, eu faria. O Zé Cabelo, em 2014, bateram na porta dele para trazer a Gran Plaque para cá, ele não quis dar o terreno e a terraplanagem. Então, as pessoas prometem e não cumprem, e tem gente que vai querer cair na lábia desse pessoal ainda. 1 minuto, Kleber. 1 minuto. O Zé Cabelo passou em 2 entrevistas, não respondeu sobre a prisão. Zé Cabelo, por que você foi preso? Por que você não fala pro povo? Joga aberta, meu amigo. Eu tenho informações de que o inquérito, né? O inquérito sobre a prisão do ex-prefeito Zé Cabelo está na Polícia Federal. Ele responde por transporte e fornecimento de alimentos na eleição de 2018. Jogou sujo com o povo. O mesmo Zé Cabelo, ele tem 6 ações por improbidade administrativa. Entre elas, ele responde por enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação dos princípios. Ele aprendeu e fez escola também, né? O Robertson cheio de processos. Paulo Tucura se tornou réu sendo prefeito, entrou para a história em Paulo Tucura. Se tornou réu sendo prefeito. Nunca antes na história desse município. Eleitor, vamos pensar em Ribas, a decisão está nas suas mãos, e eu quero deixar a mensagem final de que nem sempre as melhores possibilidades são aquelas que prosperam na história. Um abraço. Muito bem, agora sim, tempo esgotado para o pré-candidato Kleber Souza, né? Eles que escolheram os 30 minutos, né? Não fui eu e nem a direção da rádio. 30 minutos escolheram, aí, tá vendo? Tivemos aí a reunião. Para muitos é muito. Mas tá aí, acho que falou tudo que tinha, né, para falar. Teremos aí mais oportunidades, né, isso. Pedro? Estamos aí só no início aí, lembrando que vai ser pouco tempo também, estamos no início, mas com pouco mas daí tempo. nos outros bate-papo, aí nós vamos perguntar, aí nós temos aí também, que nós deixamos aí, como diz, escolher o sistema livre, né? Então